Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, boa noite para os ouvintes, também para quem nos assiste. Oi, Vera. Vera, vamos embora nessa sexta-feira de veranico com altas temperaturas. A temperatura está quente também em Brasília. A gente começa falando, claro, sobre o prazo que o ministro Alexandre de Moraes deu para que a defesa de Jair Bolsonaro se pronuncie, responda a questionamentos feitos em relação ao que foi apurado na investigação da Polícia Federal. O prazo acaba daqui a pouco, para ser mais específica, às 8h34 da noite. E a grande preocupação da defesa e do entorno do ex-presidente é que a prisão preventiva seja decretada. Há chances para isso? Chance sempre existe, Débora, até porque o ex-presidente infringiu objetivamente várias das condições que estavam postas para ele em medidas cautelares do próprio Supremo e infringiu aquilo que o Código de Processo Penal considera que são condições que justificam uma prisão preventiva. Então, objetivamente, haveria justificativa para isso. Mas a gente sabe que uma decisão dessa natureza nunca é 100% baseada na letra fria da lei, do código, etc. E, então, tem uma dose de subjetividade na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi muito criticado por setores aí do pensamento jurídico, da advocacia, pelas medidas anteriores que ele tomou. Primeiro, quando mandou Bolsonaro ficar com uma tornozeleira eletrônica, e depois, quando determinou a sua prisão domiciliar. Muita gente acha que ele queimou etapas que poderiam ter sido usadas, por exemplo, depois do julgamento, uma vez que o Bolsonaro tem uma situação de saúde conhecidamente deteriorada e que, então, uma vez condenado, a prisão domiciliar poderia ser um expediente que o Alexandre de Moraes, de alguma maneira, antecipou antes mesmo de qualquer julgamento. Então, a maioria das avaliações que eu colho nos meios jurídicos, também no sistema de justiça, quando você fala com procuradores ou com outros ministros do Supremo, é de apostar que ele não vai determinar a prisão preventiva. Tem uma dúvida pelo fato de ter sido encontrada uma minuta com o ex-presidente dele sondando a possibilidade de obter algum tipo de asilo por parte do governo da Argentina. Mas primeiro é uma minuta de meses atrás, bem tosca, bem rudimentar, e não há nenhum sinal de que isso foi levado adiante. Inclusive o nome do presidente argentino Javier Milei está grafado errado no documento. Então, não é considerado algo que tenha sido efetivamente um plano de fuga levado a cabo por Bolsonaro, pelo menos não por alguns que observam o andamento das investigações, dos inquéritos e dos processos contra ele. Os advogados de Bolsonaro ainda não protocolaram a defesa. Você lembrou que eles têm até às 20h34 de hoje para fazer isso. Estão ultimando ainda a peça, ainda estão trabalhando, debruçados ali. Falei agora há pouco com um dos encarregados pela defesa do ex-presidente, troquei mensagem com ele, ele disse que ainda estão nos preparativos finais do texto. Então, a gente vai ficar nessa expectativa. Se tiver de ser decretada alguma coisa, todo mundo aposta que vai ser ainda na noite dessa sexta-feira. Mas é o que eu disse. As apostas majoritárias que eu ouço são no sentido de que não, que Alexandre de Moraes dessa vez não vai esticar a corda ao máximo, que ele vai adotar uma postura mais cautelosa, até porque o julgamento já está marcado, começa no dia 2 de setembro, julgamento, lembrando, em outra ação penal, é claro, mas ainda assim é um julgamento de uma ação que já teve todo o trâmite, que é a ação penal da trama golpista. Ô Vera, no evento hoje, o ministro André Mendonça fez críticas indiretas ao colega, o ministro Alexandre de Moraes,
Por outro lado, o Flávio Dino reiterou a justificativa para aquela decisão, assegurando que leis estrangeiras não se aplicam em território brasileiro. O STF está mais dividido, ou pelo menos tornando essa divisão mais pública? Eu acho que é essa segunda ponderação que você faz, Carol. Estão explicitando, de alguma maneira, uma divisão que sempre existiu. Não chega a ser uma divisão, né? Porque divisão meio a meio é quando está realmente ali muito próximo o número dos que pensam de um lado e os que pensam de outro, e essa não é a realidade. A gente tem um Supremo que majoritariamente tem apoiado o ministro Alexandre de Moraes, ainda que possam ter críticas residuais aqui e ali às suas decisões, mas tem sido uma postura de apoio, quando são poucos os que externam e que realmente divergem dele em questões mais de fundo, questões mais de mérito. O ministro André Mendonça, que é um dos dois que foram nomeados por Jair Bolsonaro, usou um evento de um grupo empresarial nessa sexta-feira para tornar públicas restrições que são evidentemente contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele usou o nome do colega, mas não precisava. A carapuça estava com uma destinação muito clara e serviu, porque o Alexandre de Moraes depois fechou o mesmo evento e acabou indiretamente também respondendo ao André Mendonça quando ele diz que respeito se dá pela independência do Poder Judiciário, que um judiciário vassalo, covarde, que quer fazer acordos, não é independente. E o Judiciário do Brasil, sim, é independente. Mais cedo, o André Mendonça, que chegou a ser aplaudido de pé, inclusive por empresários, por alguns políticos que estavam lá, tinha dito que não se pode querer respeito pelo medo, e sim por uma postura mais comedida, por decisões dentro do arcabouço da lei. E o ministro Flávio Dino, que essa semana exarou uma decisão bastante controversa, usando uma outra ação para, de alguma maneira, blindar a aplicação da Lei Magnitsky dentro do território nacional, reiterou que está correta a sua decisão e que é preciso que o judiciário zele pela soberania do país e que o Supremo não pode permitir que se mate a soberania do Brasil. Então, é um Supremo que hoje está, sim, bastante tensionado por essa situação. Alguns ministros estão sob ameaça de sofrer sanções semelhantes à do ministro Alexandre de Moraes, e isso claramente leva a que essas tensões mais e mais vão se tornando públicas e deixem os bastidores onde elas de alguma maneira sempre existiram. Agora, Vera, quanto aos reveses que Bolsonaro vem enfrentando na esfera judicial, de que forma isso pode afetar o jogo político na direita? Inclusive, na sua coluna de hoje no Globo, você fala sobre o custo de um pedágio que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teria de pagar para ser candidato à presidência. Ele está disposto a pagar esse pedágio? Ele parece disposto, Débora. Ele tem se mostrado bastante leal ao ex-presidente, mesmo nos momentos em que essa lealdade cobra esse preço dele. Ele já procurou ministros do Supremo para tentar intermediar situações a favor do ex-presidente, defendeu publicamente que ele pudesse, por exemplo, viajar, ter acesso ao passaporte dele. Diante da revelação do teor de conversas entre Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro essa semana, ele minimizou, disse que se tratava apenas de briga de pai e filho, que nem deveria ter sido tornado público. Então, toda vez que tem oportunidade, todo ato que acontece, Tarcísio de Freitas faz questão de marcar presença, faz questão de marcar o lado em que ele está. Todo mundo com quem você conversa diz a mesma coisa, que ele não tem certeza a respeito de se vai ser candidato ou não a presidente, que ele é muito ambíguo e ele mesmo fica dividido em relação a isso, mas que uma certeza ele tem, a de que se ele for candidato a presidente da República, só o será com o aval do Bolsonaro. Então, está sim disposto a assimilar uma parte do desgaste, que significa estar associado a alguém que provavelmente vai ser condenado e possivelmente vai estar preso na época da eleição,
e ele entende que o contrário disso seria ficar com a pecha de traidor e que aí sim isso poderia ser fatal para o seu futuro político. Ele que ainda é muito novo tanto na política quanto em questão de idade. Hoje saiu uma rodada da pesquisa Quest que mostra que ele teria uma vida muito fácil para ser candidato à reeleição em São Paulo. Isso também costuma ser um fator de paralisia para Tarcísio. Ele fica em dúvida a respeito do que fazer, embora a aposta majoritária seja de que ele não vai esperar para 2030. Muita coisa pode mudar na política até 2030. O momento dele, o momento ali em que ele está mais próximo de ver esse cavalo passar encilhado na frente dele, da presidência da República, seria agora. O Vera, falando aí na Quest, as rodadas da pesquisa que saíram essa semana mostraram uma melhora na aprovação do governo, na avaliação do presidente Lula e até na competitividade eleitoral dele, né? Em que medida o tarifaço e essas confusões todas envolvendo a família Bolsonaro ajudam o Lula e o governo nesse momento? Ajudam, Carol. É como se o governo mesmo não tivesse produzido nada de muito relevante que explicasse a sua melhora. Mas, como foi ali pego de surpresa pela investida bastante dura, bastante radical do governo americano em relação ao Brasil em duas frentes, né? Na frente econômica com o tarifaço e na frente política com a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, as outras sanções impostas contra o ministro Alexandre Padilha da Saúde, outros funcionários e ex-funcionários do Ministério da Saúde, o Lula de alguma maneira se beneficiou de uma reação de uma certa perplexidade do eleitorado, e aí não só do eleitorado lulopetista, mas de uma parcela mais ampla do eleitorado que há algum tempo estava bastante dissociada do governo e do Lula, e isso acabou arrefecendo a avaliação negativa do governo, melhorou um pouco, ainda não é uma grande melhora que seja garantidora de uma reeleição fácil, mas tirou o governo daquelas cordas em que ele estava, principalmente no fim do semestre passado, quando teve um momento mais agudo de confronto com o Congresso e a pior avaliação do Lula em todo o período em que ele foi presidente da República nos seus 3 mandatos. Então, foi um respiro para o governo, mais ali por osmose do que por alguma ação efetiva do governo. Não é que as entregas tenham acontecido ou que aquele discurso do nós contra eles tenha sido super efetivo e o Lula tenha bombado. Não, ele se beneficiou de uma reação negativa da população pelo fato do Brasil estar sendo punido e essa punição ser associada, a pesquisa Quest mostra isso em algumas perguntas, a uma ação específica da família Bolsonaro para isso. Então, por essa razão, por ser uma melhora que não é fruto de uma ação do governo, ninguém sabe dizer se ela é duradoura, se ela é sustentável e se ela vai fazer com que o Lula lá perto da eleição chegue bastante competitivo. Mas para esse momento, ela, por exemplo, embaralha as cartas na negociação da direita para saber quem vai ser ou quem vão ser os candidatos naquele campo. Vera, por falar em tarifaço, o governo brasileiro ainda não conseguiu abrir os canais de negociação com os Estados Unidos, ou seja, continua sendo ignorado, né? Acabou de vez a esperança de conseguir mais exceções na lista de produtos taxados com 50% de imposto de importação? Que coisa, né? Passou mais uma semana sem que tenha havido sequer um aceno de qualquer autoridade americana para o governo brasileiro. Isso é uma situação bastante humilhante para o governo, em alguma medida, porque mostra que está pregando num deserto completo que não vai encontrar nenhuma possibilidade de reabertura desses canais. Débora, o vice-presidente Geraldo Alckmin segue nesse discurso de que não desistiu, de que vai fazer isso sem bravata, querendo dizer que não vai alardear que tem uma reunião, até para que o Eduardo Bolsonaro não consiga bombardear as possibilidades dela acontecer, mas o fato é que até aqui eles não conseguiram nada. Tem empresários que estão mobilizados para buscar por conta própria, e junto a empresários de lá,
alguma acolhida para os seus pleitos, então exceções para outros produtos, para outros setores, mas isso também até aqui não surtiu efeito. Eu acho que a possibilidade de que novos produtos brasileiros sejam isentados do tarifaço de 50% vai vir quando esses produtos começarem a ficar mais caros para o mercado consumidor americano. Isso não deve tardar a acontecer. Tem produtos que são muito usados no dia a dia do consumidor americano, isso vai ter um impacto inflacionário, e eu acho que aí, por pressão tanto do público quanto do empresariado americano, a gente pode ver novas brechas abertas. Mas lembremos, a gente está às vésperas do julgamento do Jair Bolsonaro. Isso pode ter o efeito contrário, de voltar de novo os olhos de Donald Trump em relação ao Brasil e determinar novas sanções, e aí o céu é o limite. Tanto pode ser na seara política, com a Magnitsky e outros instrumentos que tais, quanto pode ser na seara econômica, tirar produtos que estão nas exceções, como não tem razoabilidade e não tem nenhuma racionalidade na determinação dessas punições, tudo pode acontecer. Mas o fato é que o Brasil está sem nenhum canal de interlocução, e isso é muito ruim para os pleitos dos empresários que têm aí uma dependência enorme do mercado americano para escoar os seus produtos. Muito bem, semana contemplada. Vera, obrigada, bom fim de semana para você. Segunda-feira tem mais Viva Voz. É isso. Bom, nem vou dizer que sextou, porque a gente tem aí esse horário pairando sobre nossas cabeças. Espero não ter de voltar a falar com vocês, meninas, por alguma notícia de última hora, mas é isso. Estamos aqui de plantão. Inclusive, estou em Brasília, então se alguma coisa acontecer, a gente volta a se falar. Eu acho que essa bola é da Tânia Morales, gente. Não vai ser no nosso horário, não. Tânia Morales é que vai te acionar. Você está aqui no Rio Gastronomia. Eu vou sextar. Tá bom. Taninha, então qualquer Beijo, coisa Vera. você me liga, meu bem. Um beijo, gente. Beijo, Tchau. Vera. Até.